um dos grandes objetivos, eu sempre falo, é ajudar as minhas crianças, meus adolescentes, e olha, imagina, olha que amor possessivo da tia Jane, né? Meus pais, principalmente essas crianças e os adolescentes, a crescerem com crenças positivas, a crescerem mais capacitados, a desenvolverem bem emocionalmente, neurologicamente, no aprendizado, socialmente. A infância e a adolescência, ela tem uma importância muito, muito, muito grande para o adulto de amanhã, para a sociedade do amanhã. Ou seja, existe um grande motivo de a gente nascer, né? A gente não nasce só por nascer. A gente não nasce só para ser pai ou mãe ou médica, não. O grande propósito do nascimento é o nosso crescimento. E o crescimento nosso, ele é físico, ele é psíquico, ele é emocional e ele é espiritual também. Então, anda tudo junto. Então, nesse crescimento, o quanto houver um equilíbrio nessas áreas, e às vezes uma área dá um suporte para outras, isso é fundamental. E pensem que a área emocional, ela tem uma grande influência no restante das outras áreas, né? E a área emocional, ela tem a ver com a área psíquica, e tem que ver com a área espiritual também. Quando eu digo área espiritual, não estou aqui falando em religião. A religiosidade, ela está relacionada ao meu centro, ao meu ser. Por que eu nasci? Para que eu vim? Por que eu casei? Por que eu quis ter filho? Por que eu quis ser médico? Ou seja, qual a minha missão nessa vida? E a grande primeira missão que nós temos é conosco mesmo, né? Os pais têm uma grande missão com os filhos. Então, tentar conciliar isso é muito importante para que essas crianças, elas cresçam mais capacitadas, elas cresçam mais determinadas, porque hoje o mundo, gente, está exigindo que a gente tenha uma capacitação interna, que a gente possa ser gestor das nossas emoções. E se vocês me perguntarem, mas a senhora sempre tem o gerenciamento do equilíbrio, na maioria das vezes sim, mas às vezes com esforço, às vezes eu buscando ajuda, tá certo? Porque é natural, os seres humanos vamos precisarem dos outros, e hoje essas crianças e esses adolescentes precisam de vocês pais. E vocês, pais, precisam do trabalho, que precisa do chefe, que precisa, às vezes, de um psicólogo, ou seja, há uma união dos seres humanos para que todos cresçam. E essa época dessa pandemia tem sido muito importante a coesão do lar, dos casais, dos cuidadores. É uma fase que é necessário uma adaptação desses pais com esses filhos, porque os pais trabalham fora o dia inteiro. Essas crianças ficam na escola por necessidade ou nas creches por necessidade dos pais. E agora está o momento em que vocês vão perceber comportamentos que vocês nem sabiam que os seus filhos tinham, que fazem parte da vida dele. Uma birra, um padrão de oposição. Às vezes é uma criança mais retraída, às vezes é uma criança que é mais desatenta, às vezes é uma criança que é mais sapeca, ou seja, nossa, mas ele não era assim. Não é que ele não era assim, é que no momento que eles mais se manifestam, é o momento que eles estão na escola e vocês estão trabalhando. E de repente, por vocês trabalharem também fora, os casais, muitas vezes, chega tão cansado que quando estão juntos, se amam, dormem, meu benzinho, tchau, boa noite, amanhã vai para o trabalho, volta, ou seja, não tem uma interação e de repente, aquele marido e aquela esposa não falava há muito tempo alguma coisa, sente falta, sente uns vazios no relacionamento que não eram conversados e que de repente, esse momento é o momento em que pede para que vocês interajam mais, tá certo? Teve um lado bom, né, de tudo isso. Então, em função disso, eu vou falar hoje sobre autoestima. Está muito direcionado como desenvolve a formação da autoestima da criança. Mas, vamos aqui. Mas, na verdade, deixa eu ver se é esse aqui, viu, gente? É esse aqui. Vamos começar o slide. Vamos falar hoje sobre a autoestima da criança. E vocês vão correlacionar isso com vocês também, porque eu vou falar um pouco sobre o adulto. Então, eu sou Jane Rezende, sou pediatra, sou coach de pais e filhos, sou palestrante, ou seja, o currículo está um pouquinho mais, eu esqueci de pôr aqui um pouquinho mais
Tem mais coisas aí. Hoje eu faço a avaliação do perfil comportamental, que tem sido muito importante para que eu saiba, né, com que jeito é um pai, é uma mãe, para que eu saiba usar as ferramentas quando eu faço a mentoria com os pais. Também fiz um curso de comunicação, e que isso é importante, né? Ou seja, tem vários tipos de comunicação, a positiva, a comunicação não violenta, isso é importantíssimo. No momento que a gente vai se comunicar com um filho, com um empregado, ou com o nosso empregador, ou como até a gente vai se comunicar conosco mesmo. Então, tenho me aperfeiçoado bastante em algumas áreas em função desse trabalho que eu desenvolvo. Bom, a gente hoje vai falar como desenvolver uma boa autoestima da criança. Mas só que um dia nós fomos criança. E se eu tenho filhos, eu vou passar para meu filho aquilo que eu aprendi a ser, aquela forma como eu aprendi dos meus pais de antepassados e como é que eu me relaciono comigo mesmo, como é a minha estima, porque a partir daí é que eu vou passar para o meu filho de acordo com o que eu sei fazer, tá certo? É por isso que há um ditado que fala assim: você é o melhor pai e a melhor mãe para o seu filho. E você é o melhor coach do seu filho, tá certo? Bom, a autoestima na criança, a gente começa da seguinte forma. Eu sempre falo em relação a qual é a missão, não sei se vocês percebem, da importância que uma família precisa ter sobre qual é o propósito, qual é a missão que essa família tem, né? O propósito fundamental dessa organização familiar. Ou seja, para que eu quero uma família equilibrada. O que eu quero? Uma família equilibrada, uma família harmoniosa, um casamento bom, um filho que dê certo na vida, isso que eu quero. Para que eu quero? Para que eu seja feliz, para que a minha família possa crescer em equilíbrio, para que esses filhos possam dar certo e o que é dar certo, né? Muitas vezes, para um pai e uma mãe, dá certo ele se formar, ele ser médico, ele ser professor, ou ele ser... Para quê? Esse para quê, ele pode ir mudando no decorrer da existência. E é uma coisa muito importante. Eu quero fazer uma família para que eu seja feliz. Mas, na verdade, a felicidade, ela é compartilhada. E vocês já devem ouvir sempre que a felicidade, ela começa muito dentro de nós. Porque se eu não for uma pessoa que, diante das dificuldades, mesmo eu sofrendo, eu possa ter dentro de mim um sentido da vida, uma certa felicidade. Ah, com medo, mas com medo vou. Ah, acho que não vai dar certo, mas eu vou tentando e eu resolvo. Ou mesmo nas facilidades, eu tenha um certo grau de competência comigo mesmo, de amor comigo mesmo. Então, essa felicidade eu vou dividir. Então, para que eu construa minha família? Para que eu seja feliz? Mas se eu não sou, o filho não vai fazer você feliz. O marido ou a esposa sozinho não vai fazer você feliz. O melhor emprego não vai fazer você feliz. Então, nessa missão de vida, gente, olha, toda vez que eu faço acompanhamento de família, a minha grande ferramenta, primeiro, é missão e propósito de vida. Para que vocês, como são pessoas diferentes, formações diferentes, vindo de valores diferentes, vão se juntar para criar um ser. Olha que coisa. E para que vocês convivam também de uma forma mais equilibrada com as diferenças. Então, para que eu quero essa família, né? E para quem, dentro dessa missão, para quem eu vou fazer isso? Para mim. Ou seja, muitas vezes a gente diz assim, eu vou arrumar casa, vamos pensar esposa, eu vou arrumar casa, eu vou fazer para que para o meu marido ficar feliz e ficar tranquilo comigo. Gente, a primeira coisa que a gente faz, a coisa que a gente faz primeiro é para nós, mas isso é inconsciente, né? Então, a nossa estima, eu estou falando de família, mas vamos tirar a família, qual a missão da sua vida, por que você faz o que faz, para que você faz o que faz e para quem você faz. Isso é importante e isso está relacionado. Então, veja, eu falei,
para você, adolescente, ou para você, casal, ou a família em formação. Bom, e o que são valores? Valores são regras que nós não abrimos mão. Por exemplo, um valor que provavelmente uma família não abre mão. Vamos ver respeito. Se a gente não abre mão de respeito, é porque nós temos esse valor. Honestidade, não abro mão de honestidade. Então, se eu tenho o valor da honestidade, provavelmente eu vou educar o meu filho com honestidade. Porque eu vou ser exemplo desse filho, eu vou ser exemplo nessa empresa. E aí eu me sinto bem comigo mesmo, porque eu vou de acordo com o meu valor. E isso influencia na minha autoestima. Se influencia na minha autoestima como pai e mãe, aí o que é como ser humano, isso daí eu já vou estar ajudando a meu filho a desenvolver o estima. Por quê? Porque o nosso filho, ele aprende com o que ele mais vê do que com o que ele ouve. E a visão, aquilo que eu desejo alcançar. E o que é autoestima? Autoestima é o que sentimos a respeito de nós mesmos. Gente, eu acho que eu vou trocar esse slide, porque eu tenho 2 slides, mas eu vou falar isso, mas eu acho que eu vou trocar. E o que é autoestima? A autoestima é o que sentimos a respeito de nós mesmos, ou seja, lembra que eu falei lá atrás, né? Como é que eu me vejo? Como é que eu me conceituo? Sou capaz? Não sou? Ai, Torjane, muitas vezes você diz, eu sou burra mesmo. A culpa é minha mesmo. Ou seja, nós temos o hábito, isso é hábito milenar, de a gente olhar para nós com mais a nossa incapacidade. Isso é um aprendizado, isso está muito relacionado às crenças que nós viemos trazendo. Por quê? Isso tem muito a ver com parte social, com parte religiosa, de cada época, de cada cidade, de cada país. Então, uma das coisas que sempre foi dado para nós é que para que a gente tenha humildade, a gente pode falar que é bom. A gente não pode falar que sabe. Quando uma pessoa sempre está falando alguma coisa, um professor pergunta e o outro responde, mas como ele é metido, mas como ele quer se mostrar? Mas quem perguntou? Não é assim? Ou seja, nós aprendemos a ter conceitos aquém daquilo que nós somos capazes de ser, fazer e ter. Então, o que é autoestima? É aquilo que nós sentimos a respeito de nós mesmos, né? E existem fases da vida, por exemplo, quando a gente chega na adolescência, tem vezes que a gente se acha feia, tem vezes que a gente se acha bom o suficiente. E quantas vezes, por exemplo, nós vemos modelos belíssimas, que cometem suicídio, porque quando vai lá ver, a pessoa se achava feia, se achava incapaz, não se achava boa o suficiente, e aí comete suicídio, e aí entra em depressão. Então, o que é autoestima? É aquilo que sentimos a respeito de nós. Então, hoje, como uma ferramenta, vocês vão escrever no papel. O que é que vocês sentem por vocês? Quando vocês se olham no espelho, porque isso tem a ver com o desenvolvimento da autoestima que o filho de vocês vão ter, tá certo? Bom, e o que é um autoconceito? É o que pensamos a respeito de nós mesmos, as crenças que nós trazemos. E essas crenças que nós trazemos sobre nós, quando é que ela começa? Ela começa na vida intrauterina. Então, os nossos primeiros pensamentos, nossos primeiros sentimentos, a gente começa a ter de acordo com o pensamento e sentimento que veio externo, que veio da mãe. Mas já estou dizendo que não é para nenhuma mãe se sentir culpada, que se o filho não tem autoestima boa, a culpa não tem nada a ver. Porque cada ser humano tem a sua essência. A personalidade nossa, ela vai, até os 7 anos, ela vai se formando. E tem a ver com o quê? Tem a ver com o que ela sente, com o que ela ouve, com o que ela pensa, com o que ela aprendeu, para depois nós formarmos a nossa própria identidade. Agora, logicamente, que tudo que veio de lá de trás faz parte da estima ou da não estima que nós tenhamos. Quer ver um exemplo? Uma criança, ela tem um comportamento, e aí uma mente assim, moleque, pare com isso, você é feio.
Às vezes ele estava brincando. É uma criança de 3, 4 anos, que esse cérebro não está desenvolvido, não tem a parte frontal, que é do conceito, do raciocínio, da lógica. Então, o que pode ficar? Uma das coisas que pode ficar na mente dessa criança. Eu brincar, eu mostrar minha expressão, aquele mundo que eu estou descobrindo errado. Se eu fizer isso, minha mãe não gosta. Então, eu não tenho que ser eu para que eu seja aceito pela minha mãe. Eu sou um moleque. E se eu fizer e se eu mostrar o que eu estou sentindo, eu sou feio. Percebe a importância que é da comunicação e daquilo que a criança ouve e do que vocês ouviram e do que nós ouvimos mesmo como adultos hoje. Também interfere muito na nossa estima. Gente, eu acho que eu vou mudar esse slide. Mas eu vou falar dos componentes da autoestima. Primeiro é o sentimento de competência pessoal. Para que eu tenha uma estima, uma autoestima, eu tenho que ter a certeza que eu sou competente. Mas todo mundo é competente em tudo? Não. Mas todo mundo é incompetente em tudo? Não. Quantas vezes a gente exige de uma criança aquilo que ela ainda não é capaz de dar? Mas quantas vezes o nosso chefe exige aquilo que a gente não é capaz de dar? Mas só que quando a gente é adulto, eu estou numa empresa, eu quero ficar nessa empresa, ou o meu esposo ou minha esposa esperava algo de mim sem que eu perca a minha essência, mas esperava, eu não tive essa competência naquele momento, então eu vou me capacitar. Mas aí a gente já tem o cérebro todo desenvolvido, a criança não. Então, tem muito cuidado na hora que a gente vai primeiro pedir para a criança ver se ela é competente para aquilo que nós adultos queremos que a criança faça. Existe a forma de pedir para que esse cérebro entenda aquilo que o pai e a mãe estão solicitando, tá certo? Então, como é que eu falo? Mas eu adulto, eu não me sinto competente em fazer um risoto, mas eu quero fazer um risoto porque eu vou receber alguém. Eu não sei fazer o risoto, eu não sou capaz. Meu Deus. Não, eu quero fazer então. Eu vou fazer. Tentativa e erro. Porque aí eu vou me capacitando. Porque a sensação de competência ajuda no desenvolvimento da autoestima. Então, observe a idade dos filhos de vocês para saber como pedir o que pedir na hora de pedir. Outro componente da autoestima é a autoconfiança. Então, como é que uma criança ela vai desenvolver uma autoconfiança? Primeiro, quando os pais dão espaço para que essa criança haja. Né? E onde tudo começa? Tudo começa na vida intrauterina. Então, a autoconfiança de uma criança ela está muito relacionada à criança, ou seja, passar as frustrações que ela precisa passar e que todos nós passamos. Aquela criança que não pode chorar, aquela criança que não pode fazer as coisas porque o pai e a mãe vai fazer, aquela criança que tudo é elogio, ou é aquela criança que tudo é negativo, ou seja, os dois excessos interferem nessa autoconfiança. Então, a autoconfiança, tanto criança e olha, até recém-nascido, viu? Ou seja, como é que um recém-nascido eu posso capacitar para que lá na frente ele tenha uma competência? Ou seja, aquela criança, eu vou dar um exemplo. Há uma criança que eu vou trocar fralda, mas eu ponho ela deitadinha e ela chora, e eu pego aquela criança que ela não pode chorar. Bom, ela quer ir para o colo, mas ela precisa trocar aquela fralda, ela não vai ficar sem fralda. A mamãe está aqui, toca nela, mas vai trocando a fralda. Depois pega a criança, aconchega. Aí ela chora, depois ela calma. É aquela criança que não pode pegar essa faca aqui, porque essa faca aqui pode cortar. Meu amor, não pode. Ou, vou dar um exemplo melhor. O celular. Uma criança abaixo de 2 anos, não é para estar pegando celular, eu ainda vou fazer um trabalho com vocês sobre celular. Conscientização. Mas aí a criança tem 1 aninho, tem 9 meses, pode chorar, toma o celular e a criança fica vidrada. Fica, porque tem uma transformação bioquímica cerebral, mas é porque ela não pode chorar, então eu dou o que não pode. Aí é uma criança que vai comer alguma coisa que não pode, ela chora, mas só um pedacinho. Ou seja, a criança não aprende o que é o que naquele momento, então ela não se capacita. Aí ela vai para o mundo achando que o mundo tem que fazer tudo o que ela quer, aí o mundo não faz.
Aí ela perde a autoconfiança, ela acha que aquele mundo é um mundo hostil para ela. E aí vem o quê? Medo, vem o quê? A autoestima baixa. E o que é que essa criança faz? Ou ela se torna agressiva ao meio, como uma forma de defesa, ou ela é uma criança que é subserviente para que ela seja aceita. E, gente, tudo que a gente vive, tudo que a gente vive, vai para o nosso inconsciente. E é a nossa bagagem de vida. Então, aquilo que vai para o nosso inconsciente até 7 anos é uma base sólida para o que eu vou ser lá na frente. Então, desenvolver na criança aquela autoconfiança, ou seja, eu estou chorando, eu fiz a birra, mas aquele momento que é o não, mas não vai dizer não faça, porque o cérebro dela vai entender, faça. Ou seja, então, se aqui é algo que, se ela pegar, ela quebra, ela pode se machucar, então não é assim, ó, não pegue, deixe aí. Aí ela chora, mas ela aprende a passar essa frustração. É como um diabético. Gosta de doce, por exemplo, eu sou celíaca. Gente, pão francês, para mim, é um transtorno. E vocês pensam que é fácil? Não, já peguei pão escondido. De quem? Peguei pão escondido do meu filho. Mas era escondido do meu filho ou de mim mesma? Porque na época eu não aguentava. Tá certo? Mas existia um esforço, porque se eu continuo, o que é que eu mando para o meu cérebro? Que eu não sou forte o suficiente, isso vai interferir na estima. Então, sempre, até nós adultos, se vocês não se capacitarem a vencer algumas coisas que para o bem de vocês, para o bem do casamento, para o bem da família, para o bem da empresa, ou seja, para o bem e que lá na frente vocês terão benefício, se vocês cederem, eu não consigo, isso tira a autoconfiança e interfere na autoestima. Sentimento de valor pessoal. Esse sentimento de valor pessoal, ele tem muito a ver desde lá da infância. É feio você fazer isso, é feio chorar. Mas você está horroroso. Para mim isso... você fez isso, mas para mim... Ou seja, como é que eu posso desenvolver esse sentimento de valor pessoal? Se eu já sou adulta, quando eu era criança, eu não aprendi a desenvolver, então agora, de forma consciente, eu tenho a consciência de que eu não me gosto, de que eu me acho feio, de que eu não me acho capaz. Então, o que é que eu não me gosto? Eu não me gosto no peso que eu estou. Então, o que é que eu preciso fazer para adquirir o peso? Eu não gosto do meu rosto. Eu me acho muito feio, tá certo. É plástica que vai fazer? Não, ou seja, como eu posso melhorar o cabelo, como eu posso melhorar a qualidade do meu rosto, na minha alimentação, na minha atividade física, mas como é que eu vou gostar da minha essência? Porque a beleza, ela é um conjunto de coisas, ou seja, então como é esse sentimento de valor pessoal? Nem de ser assim, para aquela criança, você é um príncipe, você é uma princesa, não. Nem dizer, você tá feio, não. A criança fez alguma coisa real, quando vocês vão elogiar, elogie a realidade. Ou seja, a criança fez o dever direitinho, ela acertou, ela se esforçou, e o elogio, nossa, meu filho, você foi capaz de fazer. Mas aquilo que realmente aconteceu, não elogiar do nada, tá certo? Nem elogio de mais, nem elogio de menos. Né? Ou seja, o desenvolvimento desse sentimento de valor pessoal. Quando uma criança faz uma birra, isso é feio, você é feio, porque aí está misturando a essência dela com o comportamento dela. Imagine vocês adultos, se vocês, por exemplo, está em casa, você fez alguma coisa, o marido de vocês levou para vocês uma flor, uma margarida. Mas você não gosta da margarida, você gosta de uma rosa. Aí ele levou só uma margarida, mas vocês queriam uma dúzia de rosas ou vice-versa. A mulher comprou alguma coisa, um exemplo. Ele diz, você não sabe escolher o que eu gosto, ou seja, não, você não entende nada, você não sabe fazer, entende? Ou seja, misturar a atitude com a pessoa. Isso também
se não tiver cuidado, leva a um sentimento de menos-valia pessoal. Então, voltando a falar, como é importante a comunicação, principalmente na criança, no momento que vocês vão falar, e isso requer, gente, olha, consciência de como vocês falam. Então, está presente no processo educacional, como vocês falam um para o outro como casal, como vocês falam para os filhos de vocês, quem é professor, como fala com essas crianças, quem está em creche, como fala com essas crianças, porque também são grandes formadores da personalidade da criança. Autorrespeito. Isso é um componente da autoestima. Quando eu respeito a mim, se alguém chegar e disser assim, ó, você é burro, você não sabe fazer nada, se eu me respeito, eu tenho consciência que eu fiz o melhor, eu posso não ter feito o perfeito, mas tem um ditado que fala, é melhor o não perfeito feito do que o perfeito não feito. Porque a gente vai aprendendo de acordo com as nossas experiências, né? A gente vai se aprimorando. Eu não me formei a profissional que eu sou hoje, a segurança que eu tenho hoje. No início, eu ia com medo, mas fui com medo mesmo. Mas o que eu fazia? Eu estudava. Eu quis conhecer o desenvolvimento da criança, a essência da criança, porque eu tive um filho. E eu chorei muito. Eu tive muitas dúvidas. Meu filho chorava, eu chorava muito. Gente, pasmem, quando eu digo a vocês, tenham cuidado, a criança dormir no próprio quarto, a criança começar a criar a própria independência, a própria capacitação. Porque um dia eu não fiz assim. E eu tive que correr atrás do prejuízo. Então, tudo, veja, cada tópico que eu falar para vocês, vocês tenham certeza de uma coisa, uma experiência eu tive. Eu não gosto de falar só da teoria. Logicamente que algumas vezes eu não tive algumas doenças, mas eu sei os componentes das doenças. Mas porque eu estudei. Tá certo? Mas o autorrespeito, ele vem através da autoconfiança. E a autoconfiança vem através do sentimento de competência. Tá certo? Ou seja, respeitem a si. Se valorizem. Sejam companheiros de vocês. Sejam amigos de vocês. Veja, essa caminhada eu faço até hoje, é um aprendizado. Imagina que existe a técnica do espelho, que na técnica do espelho, na época da minha formação, foi você olhar para o espelho e dizer assim, eu te amo. Você é linda. Gente, na hora que era para dizer você é linda, e quem dizia que eu dizia? Não falava, você é linda. Eu disse, não, eu não sou linda. Mas o que é esse ser linda? É ser lindo, o rosto, bonitinho? É a sua essência. Porque o que é externo, ele é imutável. Mas a minha beleza, a minha belezura, ela vai desenvolvendo de acordo com a estima que eu tenho em relação a mim. Entende? Esse respeito que a gente vai desenvolvendo. E isso, gente, é até o nosso último suspiro da nossa vida. Não é assim, olha, agora eu desenvolvi minha autoestima, não tenho mais o que fazer. Não é assim. É um caminhar de cada dia. Então, se eu tenho um autorrespeito, dá o exemplo de um autorrespeito. Na hora que eu for falar com alguém, eu não ser mal educado. Não ser gritão, não tá xingando. Isso é um autorrespeito, não é respeito ao outro. Eu sou a minha imagem, eu sou eu. Se eu faço isso, se eu desrespeito o outro, é porque eu já me desrespeito antes. Isso quer dizer o quê? Eu não tenho educação. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem, eu fiquei muito chateada no consultório por causa de... Eu tive uma conduta que foi correta, e se não fosse correta, eu falaria. E aí, a mãezinha não compreendeu e ela foi muito grosseira, mas absurdamente grosseira. Absurdamente. Bom, o que eu fiz? Pela quebra do respeito, eu fiz a opção de não mais acompanhar o caso. Eu poderia, se meu ego tomasse conta, eu poderia ir para o mesmo nível. Por quê? Quem está pensando que eu sou? Eu que sei mais, ou seja, mas esse trabalho que a gente vai fazendo no dia a dia, de não precisar que o outro ache que eu sei, que o outro ache que eu sou competente, de eu ter a consciência de se na hora eu errei, paciência, eu vou responder por esses erros. Gente, isso é um trabalho diário. Se digamos, eu morrer com 100 anos, vai ser um trabalho de 100 anos, certo? Ou seja, quando vocês não deixam o ego
sobrepujar a essência, eu tenho autorrespeito. Se eu tenho autorrespeito, eu respeito a forma de falar com o meu filho, sem eu precisar gritar com esse filho, para que ele aprenda que ele é respeitado. Não é feita a vontade desordenada, mas é respeitado. Que ele não é aquele comportamento, ele teve aquele comportamento, tá certo? Agora tem uma coisa. Para que eu ajude esse meu filho a desenvolver a autoestima, onde é que eu coloco essa estima? No sucesso? Então, se eu coloco no sucesso, o que é sucesso para cada um de vocês? Em que área? Ou seja, meu filho é um filho que vai se dar bem na vida se ele fizer aquilo que eu não fiz, se ele se formar naquilo que eu não me formei, se ele conseguir aquilo que eu não consegui. É no status de ser aquele filho, aquela criança que é toda bonitinha, aquela criança que é toda arrumadinha, aquela criança que mostra que tem tudo, todo brinquedo da última geração, é aquela criança que tem que ter tudo. Esse status não é só para mostrar o outro, às vezes esse status é para mostrar a mim mesmo que eu, como pai e mãe, posso dar. E olha, uma das coisas que eu anotei aqui até, que interfere, que eu vou falar já, que na baixa autoestima, é quando a criança tem excesso de mimos e elogios. Isso interfere na autoestima da criança, isso ajuda a ter a autoestima baixa. E a outra coisa, é aquela criança que o pai e a mãe faz tudo, dá. Tudo, aquela criança não se capacita. Então, a gente volta no slide lá de trás. E a competência dele de querer conquistar? E a competência de, mesmo na idade, que quer seja uma tenra idade, ele venceu não. Entende? Onde está, então, a estima? Na disciplina, é aquele filho que baixa a cabeça para tudo, que eu grito, que eu berro, e aí a minha estima como pai vai ficar porque eu mando, ele obedece? Que a criança tem fases cerebrais de capacitação de reação. A minha estima está na generosidade? Eu ser bonzinho para tudo e todos e esquecer de mim e de repente eu sou infeliz, mas aí eu estou com aquela estima que eu sou capaz, que eu sou bom pai, né? Está na saúde física, ou seja, eu tenho que ter cuidado com a alimentação do meu filho para não engordar, para não emagrecer, ou porque eu tenho que andar como a mídia faz. Onde está essa estima? Então, lembra que eu falei que nós somos corpo, mente, espírito. Onde é que está essa estima? A se pensar, né? E onde tudo começa, ó, até arrepia, gente. Ó que coisa mais linda. Onde tudo começa? Dentro do útero. Aquilo que a mamãe pensa, aquilo que a mamãe sente, aquilo que a mamãe come, interfere na estima dessa criança. Tá certo? Por quê? Se a mãe é uma mãe, digamos, que tem uma autoestima baixa, ela está o tempo todo com o neurotransmissor baixo, com o cortisol aumentado. E esse neurônio que é aqui, ó, que está nesse cérebro, ele começa a ter esse caminho de aprendizado, do estresse da emoção. Tá certo? Então, ele começa a ter os primeiros sinais de sentimento da vida, se é um ser humano. Por exemplo, a mãe, um dos medos que a mãe tem de perder, que a criança não venha bem, é um dos medos e que é natural. Veja, isso não quer dizer que a gente não vai sentir, porque está grávida não vai sentir medo, insegurança, isso faz parte da nossa evolução. Mas, quando é um ser humano, uma mãe que tem uma autoestima muito baixa, depressiva, isso vai ajudar de como essa criança vai ver o mundo, tá certo? E veja, o que é epigenética? A epigenética, por que eu falei da epigenética? Porque é uma área da biologia que estuda a mudança de um gene. Ele não muda o DNA, mas ele muda o gene de acordo com o ambiente que a gente vive. Por exemplo, vocês nascem saudáveis e aí vocês comem errado. O que é epigenética? É a mudança dessa célula do aparelho digestivo. Ela nasceu com a conformação, ela muda porque vocês comeram errado. O seu neurônio nasceu bem bonitinho, mas eu só vivo em depressão, eu só vivo triste, eu só penso negativo. Aí esse neurônio fica todo tortinho. Ou seja, o meu interno ou o externo tem a capacidade de mudar.
o meu físico, a minha forma de pensar, a minha forma de ser. Isso interfere na autoestima. E aqui eu estou falando da criança. Ou seja, uma criança que vive em um lar, que tem muita briga, um lar onde tem desatenção, um lar em que não tem briga, mas que, olha, pai e mãe não olham para a criança no olho, pai e mãe não toca direito, pai e mãe não brinca, pai e mãe não conversa, pai e mãe só briga, pai e mãe só manda, faça, não faça. Esse é o ambiente hostil. E isso faz a epigenética que modifique aquilo que foi feito por Deus, aquilo que foi feito pela natureza, aquilo que foi feito pela própria essência do ser humano, modifica. Tá certo? Agora veja, 50% é o ambiente e 50% sou eu. Essa criança, ela está nesse 50% do ambiente, que influencia, mas ela ainda não tem pensamento lógico. Então, ela vai pegar o quê? Do pai e da mãe. Tá certo? Aí, esse 50% que é dela, o que restar do que ela aprendeu, até que esse cérebro funcione, na parte de lógica, de raciocínio, olha o trabalho que vai ser. Então, vamos pensar, vocês agora, quantas coisas que eu penso também, que a gente não traz lá de trás, quando a gente achou que não foi amada, porque o pai e a mãe trabalhou tanto, e trabalhou para manter a família, para o equilíbrio, trabalhou tanto, e aí o filho, de repente, quando vai fazer lá uma regressão, alguma coisa, aí acha que o pai e a mãe não amou o suficiente. E o pai e a mãe amou. Agora, se o pai e a mãe precisam trabalhar tanto, quando chega em casa, quando está com essa criança, é para ela esse tempo, não é a quantidade de tempo. Dentro desse tempo, a qualidade do relacionamento. O que essa criança, desde que nasceu até o resto da vida, o que é que ela viu? O que é que ela viu em relação a como era o relacionamento do pai e da mãe? Entende? Então, volto a dizer, a qualidade, o que se fala, o que essa criança vê, tem a ver com o desenvolvimento da autoestima dela. Fatores sociais que interferem na autoestima da criança, a escola. Quantas vezes a criança vai para uma escola, aí a criança não chamava nome, de repente ela chega, o pai e a mãe dão uma bronca, ela xinga. Mas, doutora, ninguém lá em casa fala isso. E, de repente, ele veio chamando esse nome. Ou, é aquela criança que pai e mãe faz tudo que essa criança quer, essa criança não tem limite, essa criança faz o que quer, quando ela chega na escola, ela tem limite. E isso vai ter uma briga na mente dessa criança. Então, ela vai pensar que o mundo é hostil, não vai querer ir para o mundo, e se vai entender, eu não sou aceita pelo mundo, aí a autoestima dela diminui. E a conexão, essa conexão é com o pai e mãe, principalmente, né? Olho no olho, brincar, tocar, ouvir, paciência, isso, conexão. Dura usar máscara. Gente, eu acho que alguém está com o fone ligado e está interferindo aqui. Olha, eu vou mudar o slide porque é um outro, mas eu vou ler isso aqui para você. Falar de forma recorrente para as crianças, que elas são inteligentes e talentosas o tempo todo, pode causar danos, porque desenvolvem uma mentalidade para ela, que ela é boa em tudo, ela sabe tudo, e nenhum ser humano é bom em tudo, mas também não é ruim em tudo, né? É uma característica, para ela é uma característica pré-determinada, ou seja, eu já sei, então quando ela é boa o tempo todo, ela sabe tudo o tempo todo, ela não precisa se esforçar. Aí ela vai para o mundo externo, ela foi formada com essa personalidade, vai para a escola, aí ela descobre que ela não é o centro de tudo, ela não sabe tudo, e que ela precisa aprender, e que ela precisa dividir, e que ela precisa se posicionar. Mas aí ela não aprendeu, ou pela superproteção, ou ela se torna uma criança agressiva, porque no lar ela se achou, digamos que, não conectada a esse ambiente. Né? Também tem esse outro extremo. Gente, os slides são tão bons que eu quero trocar, mas eu gosto muito desse. As crianças entendem que seus talentos e habilidades podem ser desenvolvidos através esforço, falha, acerto, estudo e persistência.
Tá certo? Isso dá autonomia para a criança. Isso dá autoestima para a criança. Vamos pensar no adulto. Se a gente não vai melhorando cada dia, a gente não vai se tornando competente para as dificuldades. E quando é que a gente aprende as coisas? Na tentativa de erro e acerto. Persistência. Isso também tem a ver com a autoestima nossa. Tá certo? Então, experiências na infância que contribuem para a autoestima. Ser ouvida, não é assim, ó, cala a boca, quem manda que sou eu? Quem manda é o pai e a mãe. Mas não precisa dizer berrando que quem manda é o pai e a mãe, né? Ou seja, filho, o papai está falando, a mamãe está falando, depois você fala, filho, a mamãe e o papai vai te ouvir. E essa criança precisa ser ouvida, certo? Tem um tratamento de respeito. Ou seja, gente, eu ouço muito, eu vejo muito na mídia assim. Agora, eu olho porque eu quero ver os comentários. Antigamente, meu pai e minha mãe me batiam, eu estou aqui e eu estou bem. Tá bem consigo. É um ser humano feliz. Tá bem na profissão. Vê sentido na vida. É uma pessoa que sabe conversar, ou é uma pessoa que, para conseguir as coisas, berra, grita. É uma pessoa sociável. Entende? Ou seja, para que é que a gente nasceu? Qual é a qualidade de vida que a gente está tendo? Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro? Tendo melhor carro ou não tendo melhor carro? Percebe? Ou seja, o ser ouvido, o tratamento com respeito. A criança precisa de limite, mas a criança precisa de respeito. Pense se nós, adultos, o nosso esposo não respeitasse a gente. Vamos pensar que sentimento. E quantas vezes a gente não se sente respeitado pelo companheiro? Não é porque ele berra, é porque ele não ouve. Ou a companheira não ouve. É porque ele não olha a minha essência, é porque ela não olha a minha essência. Isso interfere na autoestima do adulto. E por que não da criança? O respeito a essa criança, né? Receber atenção e afeto apropriado. Nem tudo de mais, nem tudo de menos. Ela ter as realizações reconhecidas, né? Assim, que bonitinho, do que ela não fez. Você é o maior, do que ele não conquistou. Fazer uma coisa por ele e aí dizer, você conseguiu. Ele sabe que não conseguiu. Isso interfere na estima, tá certo? Saber trabalhar as frustrações desde tenra idade. Gente, eu vou ver a hora aqui, porque esse é um assunto, já está perto de acabar, ó. Vocês têm paciência? Peraí, deixa eu vir aqui um pouquinho. Vocês têm paciência de eu passar 10 minutos? Tem? Sumiu o áudio da Silvia. Silvia, peraí, deixa eu ver, porque como eu estou falando... Deixa eu ver, Silvia, mas eu não mexi no seu áudio não, hein, Silvia? Eu não mexi. Silvia, eu não mexi em nada em áudio aqui. Sim, claro, vamos aguardar. Não. Peraí, Silvia, deixa eu ver aqui uma coisa. Que tia Jane não mexeu, não, mas vai que, né? A Silvia. Silvia, vê se você está ouvindo. Eu não mexi. Posso continuar, gente? Uns 10 minutos? Pode? Então, vamos lá. Eu queria mudar slide, sabe? Mas esse aqui está muito bom. Tem outros, mas esse aqui está bom demais. A outra coisa é experiências para uma autoestima baixa. Quando a criança é severamente e constantemente criticada. Quando as crianças têm abusos sexuais, físicos ou emocionais. Tá certo? O emocional é quando a criança tem privação de amor, de respeito, de atenção, do olhar. O físico, quando essa criança, quando puxa o cabelo, quando belisca, e os abusos sexuais. Quando essas crianças, elas são ignoradas, ridicularizadas com a coisa que ela fez errada, com o que ela não soube fazer. Gente, evite comparação. Evite comparação. Quando a gente espera que os nossos filhos sejam perfeitos, qual é a essência dele? Ele vai crescendo com a vida, qual é a tendência dele? É uma tendência de artística.
é uma tendência para matemática, é uma tendência para vendas, né? Não fazer comparações. E olha aqui, superproteção. Vou falar uma coisa sobre superproteção. Quando a criança nasce, no primeiro mês eu sempre digo, olha, deixa no quarto, fica do lado da criança, mas quando essa criança, ela dorme, ou seja, tem uma linha que fala agora de cama compartilhada, não existe, para cada família tem a sua opção. Mas vamos pensar em termos fisiológicos e desenvolvimento. A criança só passa 9 meses dentro da barriga. Depois a criança passa colada, mais 1 ano no colo da mãe. Depois a criança anda. Depois a criança corre. Depois a criança vai para a escola. Né? Então, a superproteção evite que essas crianças fiquem o tempo todo dormindo no meio dos pais, que ela tenha o próprio espaço depois, que ela tenha o próprio quarto, que essa criança, ela aprenda a amarrar o cadastro dela, o sapatinho dela, tá certo? Como melhorar, então, a autoestima do filho? Para melhorar a autoestima da criança, vamos a alguns passos. Primeiro, incentive o desenvolvimento das responsabilidades dela de uma maneira positiva, de acordo com a idade que ela tem, daquilo que ela pode fazer. E a Bianca falou isso ontem na palestra dela. Dê oportunidade de a criança tomar decisão e resolver os problemas. Não faça tudo por ela, mas de acordo com cada idade. Reforço positivo das condutas de autonomia dela. Pôr limites claros, gente, limite é importante. Ensinando a prever as consequências pela conduta. O filho não pode chorar. O filho não pode, tem que comer, não pode se sujar. Gente, o choro da criança, ela é uma expressão daquilo que ela não está sabendo trabalhar, mas isso não quer dizer que tem que fazer tudo que ela quer, senão não capacita essa criança. Ensinar o filho a resolver os próprios problemas, aprender com os erros, e com a atitude de uma forma positiva, uma criança que não fez a lição. Uma criança que disse a você que fez, aí você de repente não viu, e aí ela chora no outro dia, e agora o que eu vou dizer para a professora? Vocês não vão correr fazer o dever para elas. Filha, vai dizer à professora que você esqueceu, e da próxima vez você não esquece. Entende? Aí ele quebrou alguma coisa do papai e o papai está trabalhando, então, meu bem, fui eu que quebrei, porque aí eu estava limpando a casa. Não, foi o neném que quebrou. E também o pai chegar e dizer, olha, filho, conversar, por que você foi pegar? Não era para pegar, entende? Não, para que ele não veja que ele é um erro, é que o comportamento dele não foi adequado. Não ter críticas que não constroem. Existem críticas positivas e aquelas críticas que levam a crenças negativas, né? Então, deixar de lado as críticas que não constroem. Porque, olha, crítica que não constrói, baixa a autoestima, não é só da criança, não. É da gente também, tá certo? Desenvolvimento de crenças positivas. Primeiro, eu sou capaz. A cada tempo, o adulto, eu sou capaz, mas eu sei fazer agora? Não. Então, na tentativa e erro, eu vou fazer. Se vocês perguntarem, eu penso que eu sou capaz em tudo, muitas vezes eu acho que não sou. Gente, eu balanço, mas eu me esforço. Tento, consigo, não consigo, balanço, tenho medo, tenho isso. Isso é próprio do ser humano, porque se a gente não tivesse isso, gente, a gente não crescia, a gente não se esforçava, a gente não se desenvolvia. Eu pertenço, ou seja, a gente precisa se sentir pertencente ao ambiente. A criança precisa ser pertencente, participar daquela casa. Você viu ontem que a Bianca falou? A Bianca falou o seguinte, a criança tem que ajudar na arrumação da casa. Eu estou vendo ali a Vitória fazendo as coisinhas, a Vitória faz bolo, Vitória limpa a casa. Então, na verdade, o pertencimento é necessário dessa criança. Ela está ali envolvida. Pense no casamento se vocês não se sentissem pertencentes ao amor de vocês, ao lar de vocês. Eu posso lidar com as minhas dificuldades. Isso é um desenvolvimento de crença saudável até para o adulto, para o adolescente, né? Ou seja, está difícil, tá. Mas eu vou lidar com essa dificuldade, eu vou tentar. Não conseguir daquela forma que eu fiz, de forma diferente. Eu não tenho uma tendência para isso, mas eu tentei.
E eu sei fazer escolhas, ou seja, essa criança precisa saber fazer escolha, mas tudo a seu tempo, tudo a sua hora. Dentro de uma das técnicas do coach, tem aquilo que pode ser regra, que é o que tem que ser, e o combinado. Ou seja, aquilo que eu posso fazer uma escolha. E os adultos? Tem coisas que a gente pode fazer escolha e tem coisas que não. A baixa autoestima. Características de uma criança com autoestima baixa e adulto também. Isolamento social, pessimismo, a criança que tem ansiedade, porque aí de repente ela acha que tudo ela tem ansiedade, ela tem medo, eu não sei fazer. Não exige a perfeição da criança. Caminhe junto com ela para que ela vá adquirindo as potencialidades. Quando a criança se acha inadequada, o não merecimento. Quem de nós muitas vezes acha que não merece o que tem? Quantas de nós acham assim, imagina, olha, quando vem uma coisa boa, tenho certeza que vem uma coisa ruim, não é assim? Às vezes que a gente pensa. Quando a criança e o adolescente, nós achamos que somos incompetentes em tudo, quando a gente tem autodepreciação, sentimento de inferioridade, angústia, vitimismo, tudo isso está relacionado à autoestima baixa. Fatores desencadeantes que eu já falei, bullying, intolerância, eu não vou nem mexer tanto nisso, eu vou deixar aqui. Negligência, abandono, quando a criança se sente, a intolerância do pai, a distância afetiva. E veja, às vezes existe, todos estão juntos. Quantas vezes o casal está perto e se sente só, né? Então tem cuidado com isso. Você está falando de autoestima, mas por que eu estou falando de baixa estima agora? Porque a autoestima, para que você tenha, é preciso você conhecer o que pode causar a autoestima baixa para que vocês saiam do si. Então, eu tenho o pensamento de que eu não fixo, eu não sou bem o suficiente, eu não posso, eu não sou capaz, meu pai não me ama, meu pai e minha mãe quer que eu seja perfeito, meu marido que seja o que for, eu tenho um pensamento fixo, aí eu tenho relutância, leva a um estresse psicoemocional, eu libero cortisol, eu libero adrenalina, eu diminuo a produção de serotonina, de dopamina, aí como chocolate, aí como um monte de doce, aí fico... Entender? Aí eu começo a entrar em distúrbios alimentares, isso consome minha energia física e mental, aí eu persisto o problema. E aí, o que é que acontece? Eu persisto o problema e eu não aceito que o ser humano é uma dualidade. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, eu sei uma coisa, eu não sei outra, tá certo? Eu sinto amor, eu sinto raiva. E aí, como eu não aceito essa dualidade em mim, eu não aceito na criança. Aí a pessoa não admite as infinitas possibilidades que ela tem. E isso o que é que acontece? Vai para um raciocínio de uma possibilidade que o desenvolvimento é restritivo. E isso também é para adulto. E aí vem aquilo, não mereço, fixo. Não sou bom o suficiente, fixo, porque foi um aprendizado dessa criança. Aí eu obstruo essa possibilidade, aí eu me contento com pouco que eu possa ser. Só que meu ser, meu espírito, minha essência sabe que eu posso ser mais, ter mais, conseguir mais, conquistar mais. Aí é quando eu começo a aceitar um trabalho que eu não gosto. Aí é quando eu começo a ter... Aí uma das coisas, filhinho, não, ali é seu amiguinho. Você tem que dar tudo, aquele bonzinho, ceder tudo. E quantas vezes a criança não quer ceder? Aí a criança diz, não. Aí o que é que a gente diz? Mas você é mal educado, seja bonzinho. E quanto que a gente sofre de adulto porque é bonzinho e não sabe se posicionar? Entende? Gente, não estou muito atrasada não. 21h04. Eu pedi 10 minutos, né? Então, caminhos para uma autoestima boa. O autoconhecimento, como eu falei. Onde há vida, há consciência. Onde há consciência, há autoconhecimento. É consciência de quê? A consciência de que meu filho tem fases, a consciência que meu filho está em aprendizado, a consciência de que eu preciso ter paciência, resiliência, a consciência de que eu sou pai e mãe, tá certo? Essa consciência, que é esse autoconhecimento, há um movimento, e um movimento de mudança. Ou seja, não tem aquele padrão fixo. Eu sou assim, eu nasci assim, eu sou desse jeito. Não, nós mudamos. Aceitar essa dualidade, né? Qual o movimento que eu terei para sair do estado atual que eu estou para chegar onde eu quero? O que é que eu quero? Eu quero um filho equilibrado. Eu quero um filho que saiba decidir. Eu quero um filho que saiba se posicionar. Eu quero um filho que seja feliz na vida dele, na essência dele.
E o que é que precisa acontecer para eu saber que consegui isso? Primeiro, eu como pai e mãe, eu mudei. E quando eu mudei, eu tive consciência de mim, eu melhorei a minha autoestima, a mulher. Quando a mulher tem neném, e aí fica aquele peito grande, aquela barriga grande, aí o que é que acontece? Aí a gente começa a se sentir um bicho estranho. A ocitocina está lá em cima, aí ela se afasta do marido, porque primeiro, não tem a necessidade física, porque ela está ali com o neném, está com aquele amor pleno por aquele ser, aquela responsabilidade, a ocitocina lá em cima, oi, Vi, a ocitocina lá em cima, né? E aí se esconde do marido no filho, porque está se achando feio, um bichinho estranho, tá certo? Ou seja, como é que eu posso fazer tudo isso? Ou seja, o que é que eu quero conseguir? Eu sei que eu consegui. Quando eu tive consciência de como eu me sinto, eu vou para o meu marido e falo. Quando eu tenho consciência que eu preciso ter mais paciência, falar com mais amorosidade, que eu preciso ser firme, mas eu não consigo, porque minha emoção não deixa meu filho estar tomando conta de mim. Se meu filho está tomando conta de mim, eu estou dando uma responsabilidade que essa criança não tem condição. E isso dá um nó na cabeça dessa criança. Ou seja, eu tenho qual é a consciência do meu estado. Isso é de muita coragem, gente. E isso é uma capacitação de vocês, né? Ou seja, então, o que é que precisa acontecer para eu saber que eu consegui? Eu mudei. E quando eu mudo? O ambiente muda. Agora, aquilo que eu posso mudar e não esperar, digamos, que o outro mude. A mudança vem de mim, né? Qual é a missão que nós falamos lá no início, né? O que é que eu fiz hoje para que eu melhorasse como pai e mãe, para que eu tenha uma boa estima e que meu filho aprenda através do meu exemplo, né? Então, a escolha, a mudança de pensamento, mas para que eu mude o pensamento, eu tenho consciência de ter quais são os meus pensamentos. A vida é difícil. Aí o filho acha que cresce que a vida é difícil. Olha, dinheiro não dá em árvore. Aí a criança cresce achando que dinheiro é difícil, que não merece. Eu tive muitas crenças que eu quebrei em relação ao padrão familiar. Mas os quais a minha mãe aprendeu da mãe e que a mãe aprendeu da mãe. Ou seja, muitas coisas vêm de ancestralidade. Ou seja, então, vocês terem consciência, qual é o pensamento que vocês têm a respeito de vocês mesmos? Eu não sou um bom pai. Por que não é um bom pai? O que está faltando para que eu me sinta um bom pai? Agora, mudar, né? A mudança de sentimento e, olha, gente, partir para a ação, tá? Dicas para melhorar a autoestima: perceber que os decretos feitos para sobreviver ou viver podem ser modificados a seu favor. Quais são os decretos que a partir de hoje vocês vão ter para vocês, né? De melhoria. Reconhecer o que há de bom em você e o que há de bom nos seus filhos. Dá-se a liberdade de ser você mesmo, mas dá a liberdade dos filhos deles serem eles mesmos, mas com limites, sem agressividade, mas firmeza, gente. Com amor, mas firmeza. Dá-se mais valor. Se eu dou um certo valor a mim, eu vou dar um valor ao meu filho. Não é que eu não valorize meu filho, não é que eu não ame meu filho. Ou seja, eu vou ensinar meu filho a se valorizar também. E aí vem uma pergunta, né? Dá-se mais valor, né? Qual é o valor que eu tenho? Qual é o valor dos meus olhos? Do meu fígado? E da alma? Tem valor? E nós não estamos aqui vivos, ouvindo, falando, andando, com o lar. Mas eu tenho muito problema no lar. Gente, existem muitos problemas no lar. Isso não tem nada a ver com religião, mas vou falar uma coisa: ninguém nasce em um lar por acaso. Ninguém casa com ninguém por acaso. E não nasce um filho de Deus em um lar por nada. Volto a perguntar: qual é a missão de vocês quando construir esse lar? Façam essa ferramenta. Gente, isso é uma ferramenta de coaching. Qual é a missão, qual é o valor e qual é a visão que vocês têm desse lar? E não precisa ser coisa muito grande, não. Faça do lar mesmo. Porque quando um lar se equilibra, aí é a semente para uma sociedade equilibrada, para um jovem equilibrado, depois para um adulto jovem equilibrado, né? Não se criticar tanto. Se criticar, a gente vai se criticar, porque muitas vezes a gente
dar rabo de tatu nas nossas costas, né? Mas reconhecer o que precisa ser melhorado, que é ressignificar. Por que que eu fiz? Por que que eu sou? Tá bom, aconteceu, como é que eu posso fazer diferente? Isso é uma coisinha fácilzinha? Não, mas é necessário fazer. Passo para desenvolver a autoestima boa na criança, incentivar o desenvolvimento da responsabilidade dessa criança, oportunidade dela tomar as decisões e resolver problemas de acordo com cada idade, reforço positivo referente à autonomia, sem estar com elogio desnecessário, limites claros, gente, limites claros. Pai e mãe é a ordem da casa. Filho, precisam de vocês, da condução de vocês, da firmeza de vocês, mas do amor de vocês. É assim que eles vão desenvolver uma autoestima, uma capacitação, se achar capaz. E isso é igual a chorar, isso é igual a reclamar, é brigar, bater porta, limites, respeito, com amor. E o que é felicidade? Para cada um. Lembra o início que eu perguntei? O que é autoestima? Onde está a nossa autoestima? Agora vem o que é felicidade. Eu achei isso aqui interessante. A que eu vim a esse mundo e qual é o meu objetivo de vida? Vou dar um exemplo meu. Hoje o consultório foi muito cheio. Cheguei aqui correndo e até que eu preparasse para pôr os slides, correndo. Estou cansada, estou, mas eu estou feliz, estou. Estamos com um problema sério de doença na família. A gente chora muito, tá difícil, tá. Mas ao mesmo tempo nós estamos felizes por ter essa pessoa na nossa família, né? Então, qual é o objetivo da vida? É só ser o pai e a mãe? É só um profissional? Não, é viver essa vida bem, né? É para que eu vim, para que quando eu passe para uma outra instância, o que é que eu deixei nessa vida? Na vida de uma pessoa, no meu propósito. Isso os nossos filhos, eles olham, eles percebem, eles aprendem. Então, o que é felicidade? Para uma criança, a felicidade é ter o pai e a mãe. Mas muitas vezes os casais estão separados. Estão separados. Como esse pai e essa mãe olham esse filho sem briga, sem um tá pondo a culpa no outro. Você diz, seu pai abandonou, você entende? Ou seja, para a criança, o que é a felicidade? É ela se sentir pertencente, é ela se sentir capaz, é ela ser ouvida, é ela ser respeitada. E é diferente isso para nós adultos? Não é diferente, né? Então, qual é o objetivo para cada um de vocês? E isso aqui eu acho uma coisa muito linda. Faça as pazes consigo mesmo e com a sua história, de pai, de mãe. Perdão de pai e mãe. Aquilo, eles ensinaram para a gente aquilo que eles souberam. Agora é a nossa parte como adulto. Então, eu não quero fazer para o meu filho, aquilo foi feito para mim, eu não quero ter a vida que eu tive, eu quero dar tudo para o meu filho, cuidado. Porque senão a gente vai para o outro extremo de não dar o limite, porque nós tivemos limite demais, de dar tudo porque nós tivemos pouco demais, né? Então, fazer as pazes consigo mesmo, com a história, levantar suas qualidades que trazem suporte para a autoestima. Do mesmo jeito que a gente tem a capacidade de ver só as amebas que a gente faz, que a gente é, ou seja, ver a nossa potencialidade. Começar a se olhar diferente e olhar as capacidades dos nossos filhos. Gente, criança tem uma capacidade de adaptação muito grande, viu? Esse é um mantra que eu faço todos os dias. Não é automático. É assim, olha, consciente. Levantou? Não é toque de caixa, repique de sino, né? Como fala. Tomar consciência da própria existência. Eu existo, eu pertenço. Eu vou trabalhar, eu vou filhar, tenho que sair correndo. Respira, gente. E pensa, esse é o meu. Cada um tem o seu, né? Eu mereço o melhor da vida. E quantas vezes eu digo assim, eu mereço o melhor da vida, e lá dentro diz assim, não, não, não. Que são as crenças que eu trago, mas eu trabalho elas, né? Eu dou o melhor à vida. Gente, eu me esforço para dar, e tenho certeza que vocês se esforçam, da forma que vocês sabem, mas onde é que a gente precisa melhorar cada dia? Eu sou uma manifestação divina na vida, e nós somos. E nós somos medianeiros do Criador para educar esses filhos que veio
para a nossa vida, para que a gente conduzisse. E pensa que eles estão com vocês, é porque vocês que têm capacidade. Vocês podem. Ninguém sabe tudo, mas a gente pode se aperfeiçoar. Essa mentoria para pais, o que é que eu mostro? O que é que eu trabalho? São alguns encontros, uma vez por semana, onde nosso primeiro encontro eu falo sobre missão, faço esses valores, sempre faço essa ferramenta. E o primeiro é como acontece o desenvolvimento do cérebro da criança. E por que a criança tem alguns comportamentos, eu pus os que são mais comuns, que é o TOD, que é o comportamento de oposição. Esse aí é mais intenso que o da birra, os medos, a alteração do apetite, o que é que a criança come, não come, as mães ficam desesperadas que eles não estão comendo. Falo sobre a comunicação assertiva, principalmente a importância da linguagem verbal, corporal e a não violenta. Mas tem a falta de limite, que às vezes não sabe dar. Quando é que vocês vão fazer barganha e negociação saudável? Aprendendo a desenvolver a inteligência emocional deles. Falo sobre as crenças, a formação de crenças, que é muito, muito importante para a criança. Esse trabalho eu faço ou com pais, assim, casais, ou pai ou uma mãe, ou eu faço em grupos, tá certo? Fiquem no grupo, vou estar mandando sempre algumas orientações. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Se uma mãe quiser dar a sua experiência para outra, pode agora. O que eu quero pedir assim, que seja só sobre esses temas que a gente conversa.